Fiamma Barbalho, hoje eu sou Master Coach e o coaching começou com uma necessidade de algo mais que eu tinha, uma sede de mudança. Eu trabalhava numa empresa de mineração na época, numa multinacional, tinha um salário excelente, tinha muitos benefícios, mas chegou uma hora que aquilo ali começou a perder o sentido para mim. Eu acho que eu já tinha realizado tudo que eu precisava, ali eu não tinha mais para onde crescer e aí aquilo ali começou a me incomodar. Saí dali e aí resolvi empreender, né? Me joguei numa proposta que eu tinha recebido de abrir uma agência de viagens e aí fui abrir a agência aquele meu ímpeto louco assim de mudança total, sem pensar, sem planejar, lógico, a pessoa não tinha coaching, fez na louca, totalmente louca. Larguei as minhas coisas todas, larguei o emprego, deixei tudo lá e fui empreender. E apanhei pra caramba, né? Porque empreender já é difícil para quem tem as técnicas que a gente tem hoje, essa metodologia. Imagina sem você administrar funcionário, coisa nova, uma série de coisas. E aí aquilo ali estava me gerando assim um estresse tremendo, porque eu chegava muito cedo, saía muito tarde, meu filho estava pequeno na hora e aí eu não tinha tempo. Eu cheguei num ponto que assim, eu entrava em casa, todo mundo virava a cara para mim, era só o cachorro que vinha falar comigo e me tratar bem, porque ninguém queria olhar na minha cara. Me achavam uma péssima mãe, que eu não dava atenção para ninguém, para a família, para nada. E aí aquilo ali ia me consumindo. E aí começou a me dar uma insatisfação de novo, eu falei, caramba, eu larguei um emprego excelente, que eu tinha benefício, que eu tinha tudo, achei que não era aquilo, empreendi e continuo com essa mesma sensação de vazio, caramba, o que está acontecendo comigo? Não é possível. Eu devo estar com algum problema, né? E aí, naquela busca, aquela agonia, pensava numa coisa, pensava no outra, mas sem respostas, porque até quando você não conhece a metodologia do coaching, pensar é complicado. Você não consegue entender nem o que você sente, é complicado demais. Então, eu vivia perdida nos meus pensamentos e os meus pensamentos eles me geravam muita ansiedade, porque eu não tinha clareza para mim. Eu vagueava entre uma coisa e outra, mas não era claro, o meu pensamento ele não fazia o menor sentido. Eu ficava rodando ali naquele embolado. E aí qual era o resultado disso? Estresse e ansiedade pura, era onde eu vivia. E aí eu costumo dizer que com essa minha sede de mudança, com esse meu desejo tão profundo que eu queria de que algo legal acontecesse, o coaching me encontrou lá no Gilberto Salomão, numa tarde de sábado maravilhosa, em forma de Adriana Marques, eu conversando com ela me falou, vi ela diferente, vi ela com uma outra postura. E aí, ué, Adriana, onde você está indo toda arrumada desse jeito e tal? Adriana só andava de malha, de tênis, da academia, a gente se conhecia da academia. E ela falou assim, olha, uma frase que ela me falou muitas coisas, mas o que me marcou foi isso. Ela disse, olha, Fiamma, para mim, felicidade é hoje, amor é hoje, dinheiro é hoje. Para mim, na minha vida agora, eu quero tudo para hoje. Eu falei, caramba, é exatamente isso que eu estou querendo. Eu quero todas essas coisas estão faltando na minha vida, eu quero todas elas para hoje. Eu falei, mas e aí, como é que é isso? Ela, olha, olha, o coach não sei o quê. E aí ela saiu correndo, que ela tinha um treinamento para dar na época. E eu cheguei em casa correndo e fui procurar o tal do coaching. Ela me falou da onde o site que era para eu procurar, eu fui e entrei nesse curso. Eu lembro que eu cheguei no curso, eu não me dei o trabalho de ler o que era coaching, definição de coaching, mas assim, para mim assim, foi assim, um encanto, uma descoberta. E aí eu fiquei viciada naquilo, né? Foram três dias ali imersos com ela, e aí eu fiquei viciada naquilo, porque cada hora, cada fala era um insight, era uma ficha. Os meus pensamentos, à medida que eu fui estudando coaching, me aprofundando, buscando mais treinamentos, a clareza dos meus pensamentos começaram a surgir. Eu conseguia pensar, eu conseguia raciocinar sobre os meus conflitos internos. Eu comecei a dissolver, né? A tirar aquela cortina nebulosa que tinha na minha frente e comecei a achar as minhas respostas. E aí eu fiquei encantada com aquilo e na época estava com a agência, mais ou menos, aquela coisa. Eu falei, você quer saber? Eu vou largar isso aqui, sair e falei, vou migrar. Né? Mais uma mudança na minha vida,
Só que dessa vez era uma coisa que eu sabia que era certa, porque assim, foi uma paixão. Claro que eu fiquei um ano, depois de eu ter conhecido a metodologia, aplicando isso em mim. Eu fui assim, a minha melhor e maior cliente, a necessária, primeira, porque eu apliquei tudo que vocês podem imaginar em mim, eu necessitava. E aquilo ali, a partir do momento que eu ia aplicando e tendo resultado, começou a me fazer um sentido assim danado. E quando você realmente experimenta uma coisa, você acredita, não tem jeito, você quer espalhar os 4 cantos do mundo, você quer oferecer aquilo para todo mundo. E aí eu falei, não, eu quero viver disso, eu preciso fazer isso todo dia, porque é a minha droga, é o meu bem-estar, eu preciso, não tem jeito. E aí foi como tudo aconteceu. Então, assim, na época eu estava também com uma consultoria de internacionalização, eu fiquei perdida com a questão do meu nicho, mas como eu tinha um know-how em finanças, eu acabei utilizando. Só que o que eu fui observando? Uma das coisas que acontecia muito comigo era a questão dos meus conflitos internos e o meu comportamento mental diante das situações que eu vivia. E aí eu falei, caramba, tem um negócio ainda mais profundo aí. E aí eu fui me especializando, estudando isso, que é a questão do comportamento mental, do mindset. Aí eu fui me apaixonando por isso, inteligência positiva e tal. Então, assim, o meu barato, a minha paixão hoje é trabalhar isso. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com o coaching. O meu maior número de clientes são empreendedores e o meu foco com o trabalho que eu faço com eles é o comportamento mental deles. Então, de você realmente primeiro entender, né, a minha questão é despertar, porque eu vejo que assim, os meus clientes chegam a mim da forma que eu estava, num sono profundo. A gente quer muitas coisas, mas você está adormecida, você está anestesiada num mundo que você não tem as respostas. Então, o primeiro passo é despertar. Então, é isso que eu gosto. Você desperta para causar transformação nas pessoas. Então, a minha paixão, o meu barato é esse hoje em dia. As dificuldades iniciais, como tudo novo, primeiro você sai de um treinamento, foi como eu saí. Insegurança gigantesca, porque você não tem experiência, você não sabe como proceder. Tinha aquela questão da responsabilidade, é uma vida, é uma pessoa que está ali na frente, depositando todas as expectativas dela em você, e isso te causa uma insegurança muito grande. É uma metodologia que funciona, mas tinha uma série de detalhes que no início você não consegue, é que nem dirigir, quando você aprende a dirigir. Aquilo ali no início é totalmente mecânico e aí você precisa automatizar aquilo. E tem a questão da prática, mas tem um pulo do gato também, né? De alguém realmente que está ali, que pode te ajudar, que pode te dar uma mentoria, te dar uma clareza do que acontece, né, dentro de uma sessão, porque muitas coisas acontecem e quando você pode pensar, você para pensar, caramba, pode acontecer isso, aquilo, você se paralisa e não quer ir. Você fala, não, eu não vou dar conta, não vai ter jeito. Isso aconteceu muito comigo. Por exemplo, de eu atender e sair com aquela sensação que eu realmente não tinha vocação para ser coach, porque eu sentia que eu não conseguia tirar a pessoa da inércia. Eu não tinha capacidade, mas não era questão de capacidade ou competência. Era realmente de você realmente ter a informação certa, você pegar aquela metodologia, né, que é fantástica, maravilhosa, que funciona, mas você tem que aliar ela com a experiência de alguém, com alguém que possa fazer aquilo ali casar, e aí você vai criando uma forma muito prática e muito simples de estar fazendo aquilo ali. Então é você realmente unir. Agora, a maior dificuldade é essa, é você não saber, é você ter medo, que o medo em qualquer circunstância, e você realmente, porque como é uma coisa que não é previsível, né, cada sessão, cada pessoa é de uma forma, você tem que estar assim muito bem preparado até em termos de você mesmo, do seu condicionamento, ter autoconfiança e outra. Aquilo você tem que ter passado. Para mim, se eu não tivesse passado pelo processo e eu não soubesse que ele funcionaria, eu não sei se eu teria condições. Eu realmente apliquei e passei. Então, acho que uma das maiores dificuldades, fora isso, é realmente se você não realizou nada através do coaching, você querer aplicar aquilo. Aí não é verdade. E aí você não sabe como passar aquilo para o cliente. Então, você precisa realmente viver o processo. Bom, primeiro,
Adriana Marques, porque ela foi a minha trainer, ela me iniciou no coaching, ela foi minha mentora, então assim, eu conheço a metodologia e outra. E porque eu conheço a vida dela, eu acompanhei, então eu vi os resultados na vida dela. Não era uma mentira, eu conheci a Adriana numa época da vida dela, e depois que eu reencontrei ela, acompanhando de longe, eu vi que ela alçou voos totalmente diferentes, realmente se tornou uma pessoa diferente, conquistou tudo que ela quis, então eu olhei e falei, caramba, ela fez aquilo tudo ali através do coaching, então aquilo ali realmente é verdade. Então, quando você olha um produto e você vê que a pessoa ali que está te oferecendo, ela viveu aquilo, trouxe resultado e foi satisfatório, o resultado que você está vendo é aquilo que você quer, você compra de todo o seu coração, entendeu? É o resultado. Então tem que ter resultado, porque tem pessoas que te vendem coisas que elas não vivem. E aí isso fazia muita diferença para mim. Assim como eu precisei viver para aplicar, eu precisei ver o coaching de verdade na vida dela para realmente acreditar. Então por isso que eu apostei no produto. Olha, coaching é o ar que eu respiro, sem exageros, mas olha só, coaching é um estilo de vida, é uma forma de você levar o seu dia a dia. Coaching é autonomia, coaching é liberdade. Por mais que você não queira trabalhar com coaching, tem muitas pessoas que fazem um coaching para adquirir competências pessoais. Às vezes você não precisa nem querer falar, ah, não quero, não vou trabalhar com isso. Pô, eu sou dona de casa. Excelente. Você precisa do coaching, você precisa se autogerenciar suas emoções, você precisa ter autonomia, você precisa saber se relacionar com seu marido, com seu filho da forma correta, você precisa educar sem colocar crenças limitantes nos seus filhos, você precisa cobrar sem fazer com que eles se sintam diminuídos, você precisa aprender a incentivar, motivar, você precisa delegar. Então o coaching é uma série de competências essenciais para a vida de qualquer pessoa. Seja a pessoa que quer trabalhar e viver de coaching, fantástico, você vai investir numa profissão em que vai te dar uma liberdade gigantesca, porque, por exemplo, se hoje Brasília acabar e eu tiver que ir para o Japão, eu sei que eu posso fazer esse processo em qualquer lugar do mundo, claro, vai ter, a única limitação é a língua, que aí eu corro atrás e aprendo, mas, por exemplo, eu não preciso estar aqui, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil ou nos lugares em que eu não tenha limitação de língua e praticar minha profissão, internet, telefone. E outra, é uma competência essencial realmente de autogestão de vida. O coach ele me deu autonomia, ele me deu liberdade, me deu um marido, me deu um estilo de vida diferente, uma alimentação diferente, ou seja, todas as coisas que eu almejei, eu consegui através do coaching. E eu poderia muito bem hoje dizer para vocês que eu gostaria de trabalhar em outras coisas. Eu poderia hoje decidir até falar, pô, vou fazer um concurso público, mas o coaching nunca vai estar fora da minha vida. É uma competência necessária que realmente mudou as minhas relações, a minha forma de pensar e a minha forma de ser. Realização total, é aquilo que eu te falo, é autonomia, é você saber que você pode escrever e reescrever a sua história quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. É você entender que você tem liberdade de escolha. Eu achava que eu não tinha. Eu era muito prisioneira dos meus pensamentos, né, daquelas crenças que eu tinha, dos meus paradigmas. Então eu me libertei disso. Então quando você se liberta, né, das amarras, quando você se liberta do medo da solidão, quando você se liberta do medo da rejeição, quando você se liberta do medo de escolher, pensando no que as pessoas vão pensar, falar, quando você passa a olhar um pouco mais para você, você é muito mais feliz. O coach me deu isso. O coach me deu autoestima, me deu amor próprio. Eu consegui me ver através do coach, me entender, porque eu não conseguia me entender, eu não entendia os meus pensamentos e essa metodologia me ajudou inclusive nisso, a me entender. Eu me perdoei, né, pelas escolhas que eu não fiz corretas na minha vida, porque você perdoar os outros é muito simples, o perdão mais difícil é aquele que você tem que dar a si mesmo. E isso também você precisa de entendimento. Você precisa de ter entendimento para fazer isso. E o coach ele me deu essa clareza. Então assim, eu sou extremamente grata por essa metodologia. Eu falo para o meu filho, eu falo, filho, você pode ser o que você quiser no planeta. Eu só te peço uma coisa. Faça um curso de coaching. Ele fala, tá bom, mãe, eu vou fazer, não se preocupe. Faz isso.
Porque se você tiver autonomia e se você reforçar quem você é e saber que você pode ser você e ser feliz da forma que você é, qualquer escolha que você fizer vai ser a escolha da sua felicidade.